Oi pessoal, meu nome é Maria Vanderlice e eu vim hoje para falar para vocês sobre blockchain. Eu não sou da área de tecnologia, sou apenas uma curiosa, sempre gostei muito dessa área e acho que pelo fato do meu irmão trabalhar, eu acabei me interessando sempre mais e nas empresas que eu passei eu sempre me envolvi em projetos que fossem ligados à área de melhoria do processo contábil fiscal nessa parte de tecnologia, de automatização. Então, a gente vai falar sobre blockchain, a parte, eu vou olhar um pouco para o lado, porque o slide está aqui do lado, eu estou gravando do meu celular. Então, eu dividi em conceito, governança corporativa, auditoria, blockchain nos livros atuais, aplicabilidade e conclusão. Então, o conceito, assim, como eu falei, eu não sou uma especialista e vocês vão poder procurar no Google e tudo mais, mas assim, o que é o blockchain? Eles são registros efetuados através de blocos de forma descentralizada. É um livro razão aberto e distribuído e ele surgiu da tecnologia do Bitcoin. E cada bloco tem um timestamp. O que é um timestamp? Ele vem com a data e hora e ele tem um link com o bloco anterior. E cada registro que é criado, ele tem um hash. Sabe aquele hash de quando a gente envia SPED fiscal, SPED contábil, ECF? É um hash que é criado. Então, e esse hash ele é criado porque ele é criptografado, assim como as declarações quando a gente entrega e manda com o governo, e ele sempre faz um vínculo com o registro anterior. Então, por essa forma, a gente não consegue modificar. Uma vez que o registro é efetuado, a gente não consegue ir lá e modificar esse registro contábil. Fiz o registro vai estar lá feito, não dá para ser alterado. E aí, quando a gente pensa em governança corporativa, aí vocês vão pensar, nossa, o que tem a ver a governança corporativa com o blockchain? Assuntos totalmente diferentes. Mas vocês vão ver que um está interligado com o outro. E aí, só para relembrar para vocês o que é governança corporativa. É um sistema onde as empresas e demais organizações são dirigidas, monitoradas e incentivadas. O conceito surgiu depois de escândalos, né, como a Aeron e outras empresas por fraude. E aí, pensando nesse conceito, a gente pode até pensar que o blockchain, ele é uma solução tecnológica, ele não é uma solução tecnológica, e sim uma solução de governança. Por quê? Como a gente disse anteriormente, a ideia do blockchain, né, o que ele faz? Ele é uma informação descentralizada e ele tem uma assinatura, os dados são criptografados, ele tem uma assinatura criptografada e ele faz um vínculo com o registro anterior, que faz com que você não consiga alterar. Então, por conta disso, o que a gente entende é que ele deixa de ser algo tão tecnológico e ele passa a ser mais para a governança corporativa, porque ele vai proporcionar uma maior confiança nos processos de contabilização das transações com ativo, nos sistemas de escrituração universal. E aí, quando essa aplicação, ela tanto é feita ligado à parte de governança corporativa, que quando a gente lê os princípios básicos de governança, que são 4, a gente vê que está muito ligado o blockchain com isso, que são a parte de transparência. E aí, por que a gente pensa em transparência? Porque no blockchain a informação ela é transparente. Qualquer pessoa pode verificar se aquela informação é verídica ou não. Ela tem equidade. O que eu falo quando é equidade? Tanto os sócios como os stakeholders, como qualquer pessoa, elas terão acesso em tempo real a essa informação. A nossa prestação de contas, que é o accountability, também a gente não vai ter essa tempestividade. A gente tem os dados em tempo real. E a responsabilidade corporativa. Isso também é muito aplicável, porque com o blockchain a gente tem uma melhor
viabilidade econômica financeira. Por quê? Porque é tudo na hora, assim, eu não preciso demorar para ter, eu não vou mandar aquela informação daqui a um mês, eu posso ver agora qualquer registro. E aí, quando a gente pensa também nessa aplicabilidade dele, a gente logo vem na cabeça pensando nos processos de auditoria. Que normalmente são aqueles processos que são chatos, a auditoria fica, às vezes, meses na nossa empresa lá e a gente fica, ai meu Deus, tenho que atender a auditoria, que saco. E a gente manda milhares de documentos para eles e quanto mais documentos a gente manda, mais eles pedem. E assim, uma coisa sem fim. E aí, pensando na auditoria, né? E para quem não sabe o que é auditoria, né? Eu tô aqui falando como se todos soubessem, mas vamos aqui ver o que é auditoria. A auditoria ela é definida como a principal atividade que traz a avaliação sistemática das transações, procedimentos e operações das demonstrações financeiras. Então, para a empresa fazer as publicações, né, porque várias empresas elas são obrigadas, de acordo com a lei das sociedades anônimas, a publicarem os seus registros contábeis. Então, para ocorrer essa publicação, o que acontece? Vai um auditor independente na empresa e faz a auditoria para ver se, e depois, ao final da auditoria, ela faz um parecer para dizer se os dados estão ok ou não. Então, resumindo, é isso. E aí, a gente pode também dividir a auditoria em dois tipos, interna e externa. A interna é um profissional que é contratado da empresa e a externa é um auditor independente. E aí você fala assim, nossa, mas por que você está me explicando o que é auditoria, o que eles fazem? A auditoria interna, ela vai lá e ela faz as análises de avaliações, os levantamentos e compreensões e as comprovações estruturadas para avaliar a integridade da empresa. Então, se ela passa a utilizar o blockchain, concorda que essa integridade dos sistemas da empresa que o auditor interno vai fazer já vai ser muito mais fácil. Por quê? Porque ele não vai ter que ficar demonstrando que o sistema dele não tem fraude. Por quê? Porque a assinatura é criptografada. E o que a auditoria externa faz? Ela visa os procedimentos quanto à execução, denota a clareza e a transparência, de modo que todos os itens explanados possam ser verificados, rastreados e comprovados. E aí, de novo, a mesma coisa, como os registros de blockchain, eles são assinados, o que a gente tem? A gente não vai ter essa ideia de uma fraude na auditoria, uma fraude nos registros contábeis. Por quê? Porque tudo está em tempo real e a auditoria pode acontecer até durante o ano inteiro. Por quê? Porque eu não vou precisar ficar levantando documentos com os números de hash. Eu consigo validar se aquela operação ela é verídica ou não, se aconteceu alguma mudança ou não. E aí, se a gente compara o que o blockchain e os livros atuais da contabilidade, o que é diferente, tá? O que esse negócio vai fazer comigo, vai fazer no uso da contabilidade, porque você está falando de governança corporativa, de auditoria, mas, tipo, o que isso vai impactar na minha contabilidade, no meu dia a dia? Calma que a gente vai chegar lá. Não se desespere. Se a gente pensa nos livros atuais, o que é diferente? A propagação. Por que a propagação? À medida que as transações ocorrem, o ledger, né, que é o nosso livro razão, ele é replicado de forma idêntica e equivalente para todos os usuários. Ou seja, todos que têm acesso ao sistema, eles possuem uma cópia completa do meu livro razão, do meu ledger, em tempo real. Ou seja, qualquer registro que eu faça com blockchain, com a tecnologia blockchain, qualquer pessoa que tem acesso, ela vai conseguir ver naquele momento, no máximo 2 segundos, 2 minutos, ela vai conseguir ver. Veracidade. Os registros das transações são gravados e verificados através de um consenso, ou seja, as informações, elas são
Desculpa, gente. Ou seja, as informações que são desonestas, ou seja, que não são verídicas, elas já são auditadas em tempo real e elas são eliminadas da automação do blockchain. Ou seja, o que você vai ter? Apenas informações verdadeiras. Por que eu falo descentralizada? Porque o blockchain ele não é controlado por nenhuma entidade central. Porque, como a gente disse desde o começo, ele é o registro de forma distribuída, eles são registros distribuídos e detém a capacidade de conciliar registros e transações entre os usuários espalhados pelo mundo inteiro. Que é o que a gente falou, qualquer um que tenha o acesso com o número do hash consegue visualizar aquele registro e ver a autenticidade dele. Ele tem a programabilidade. O que é isso? Ele permite que ser programado e aplicável naquilo que a gente pensar. Então, eu penso, eu quero controlar o meu estoque. Eu posso aplicar o blockchain. Eu quero controlar a minha saída desde a minha produção até a entrega no meu cliente. Eu posso. Eu como empresa, eu sou uma empresa de roupa e eu tô lá, tenho a minha fábrica de roupa. Eu quero saber em que processo tá as minhas peças que estão acabando. Com o blockchain eu consigo ver desde a matéria-prima, do momento que eu compro, até o produto ser acabado, até chegar na minha loja. Eu consigo fazer esse acompanhamento e ter toda a rastreabilidade. Eu consigo fazer com que o meu estoque ele seja just time, ou seja, eu nunca acabe. Meu estoque está acabando automaticamente. Com a tecnologia do blockchain eu consigo fazer com que ele avise e inicie a produção daquilo que está faltando, para eu nunca ficar com o estoque zerado e eu não perder clientes, não perder a confiança mesmo e sempre ter aquele produto disponível. E aí, se a gente pensa em acesso, aí você falou de tudo isso, tal, mas eu sou uma empresa e eu não quero que todo mundo tenha acesso. Pode acontecer? Pode, porque o blockchain ele pode ser público. O que é o público? Qualquer pessoa pode ter acesso, ele pode ser privado, que aí só as pessoas. Quando é público, o usuário ele pode ficar sem ser reconhecido, ele pode ser privado, que aí somente as pessoas que eu dou acesso podem ter, e aí ficam os nomes reconhecidos. E ele pode ser semi-privado. Normalmente os semi-privados são para operações B2B, né, que são entre duas empresas, pessoa jurídica, que normalmente são os e-commerces, e também para governo visualizar. E aí a gente pensa, e qual é a aplicabilidade de tudo isso na contabilidade? Porque a gente pode pensar, os registros contábeis, eles não são alterados, então eu não consigo fazer essa alteração. Eu vou ter uma redução de erros de escrituração, eu vou ter uma contabilidade em tempo real, eu vou ter indícios de auditorias rastreáveis. Por quê? Porque todos os registros têm um hash. Eu tenho os processos automatizados da auditoria. Eu vou ter acompanhamento de propriedade do ativo. Então, eu consigo controlar o que aconteceu com o meu ativo. Eu consigo controlar a vida útil certinho do meu ativo. Não que hoje os sistemas eles não façam, mas a forma como é feita, ela pode ocorrer fraude. Eu consigo fazer o registro no sistema do inventário de qualquer ativo, desde a matéria-prima até a propriedade intelectual, que é como eu falei no exemplo anterior. A gente consegue fazer com que eu veja todo o processo de produção, desde quando chegou aquele produto até a entrega dele no meu cliente final. Tudo isso com essa tecnologia. E aí, lembrando, todos os registros, eles têm um hash que faz com que eu tenha confiabilidade no que realmente está sendo feito. Então, aquelas marretadas que o pessoal faz em estoque, de ir lá e colocar perda de estoque sem emitir uma nota fiscal de perda de estoque, esquece. Que a auditoria fica falando assim, mas por que você fez essa perda de estoque? E aquela perda não existe porque você burlou o seu sistema? Não tem.
Você vai lá, emite a sua nota bonitinha, registra a sua nota, e ele vai lá e com o blockchain faz o registro da sua nota no seu inventário. E também ele pode fazer, ele também tem uma parte que é muito legal, que é a parte do desenvolvimento dos contratos inteligentes. Que aí os meus contratos, eles deixam de ser de papel, né, e passam a ser contratos também assinados com a criptografia, que é muito mais fácil, né? Assim, até a gente pensando no meio ambiente como um todo, a utilização de papel é demais. E aí, vamos ver, vamos concluir aqui que eu já falei demais, já tá super longo. E aí, o que a gente pode concluir com tudo isso? E aí, depois, se vocês quiserem, no final a gente fala, discute exemplos, porque, né, o que vocês enxergam que ele pode ser aplicado na empresa de vocês. O que a gente pode concluir? Que a auditoria, ela passaria a ser contínua, como a gente falou, né, já antes, em tempo real, e não precisaria ficar esperando um mês, ou mesmo ano, ou trimestre, para fazer aquela auditoria. A gente garante ter uma maior governança corporativa, já que os relatórios corporativos irão conter informações fidedignas, ou seja, informações verídicas e validadas, criptografadas. A gente teria um maior valor agregado à função do contador, agregando um maior valor, já que a gente poderia, ao invés de passar o nosso tempo fazendo funções básicas da contabilidade, a gente poderia ser muito mais um conselheiro estratégico no negócio, fazer com que a empresa ela tenha uma alavancagem maior, ela tenha um desenvolvimento tecnológico cada vez melhor para otimizar o tempo, para reduzir o custo. Então eu acho que é isso, gente. E aí qualquer dúvida que vocês tiverem, me mandem. Se eu não souber responder, eu vou pesquisar, a gente vai discutir, porque, como eu disse, eu não sou uma especialista nisso, eu sou mais uma curiosa, e eu gosto muito dessa parte de tecnologia e de como melhorar cada vez mais o meu trabalho, o seu trabalho, o nosso trabalho, a nossa vida de contador, que as pessoas elas têm uma visão de que a gente é uma maquininha de pagar imposto e a gente sabe que não é isso. Então tá bom, gente. Obrigada. Tchau, tchau.